Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay. Estamos aqui mais uma vez em mais uma edição, mais um episódio com vocês. São muitos takes e vamos continuar aqui com o nosso segundo episódio da série Análise do documentário The Last Dance. Nós apresentamos na semana passada a introdução dos temas mais importantes até o episódio 4 e hoje vamos dar uma perspectiva mais focada nos episódios 5 e 6 da temporada. Isto significa que no próximo episódio iremos concluir então a análise do documentário. Obrigado por vocês estarem a acompanhar, obrigado por estarem a fazer o canal a crescer. Isto é muito bom. Como é que vocês estão, André e Lucani? Nem sequer dei-vos atenção. Estou aqui com os meus amigos Kevin Love, Angolano e Bobby Schmurda. Como é que tu estás? Estou bem também. Mas estás bem? Como é que estás a sobressair nesta aventura? Eu estou fixe, normalmente. Não partiste nada ainda? Não foste partir nada? Nada, nunca. Não queria ser a dizer, mas o Sandy hoje não pode estar porque esteve a fazer protestos. E acho que ele faz muito bem. Mas não sei se ficou preso em algum lugar, não sei se ele protestou da forma correta. Fontes dizem que ele esteve envolvido num dos casos da Nike, mas se vocês ouvirem algum tipo de anúncio, por favor, devolvam o nosso Sandio. E Lucani, como é que tu estás? Estou bem. Estás bem? Creio que sim. Então vamos passar aqui para a ação. Vamos passar aqui para a ação da coisa. Acho que o que nos traz aqui hoje é exatamente isso. Não vamos dar muitas voltas. A NBA está para vir. Não vamos entrar muito por aí. Só posso vos dizer que a data alvo é 31 de julho. E acho que isso é todo tipo de som para os nossos ouvidos. Então já aguentamos até aqui. Estamos em junho, vamos mesmo só já aguentar mais um mês, não é isso? Então pronto, vamos começar. Então, hoje nós vamos dar uma perspectiva, vamos dar a nossa análise até um determinado momento, nossa análise cronológica, até um determinado momento do documentário. No episódio passado nós acabamos falando do primeiro campeonato, não? Foi o primeiro campeonato que nós acabamos ou paramos nos Bad Boy Pistons? Paramos na parte em que... Paramos no contrato do Pippen. Então pronto. Até os playoffs. Os playoffs depois foi em 1991, vamos começar assim, onde ele defrontou os Lakers, Magic Johnson, James Worthy. Se bem que o James Worthy estava a jogar lesionado porque teve um pequeno precalço nas Western Conference Finals, onde estava a jogar com uma lesão no tornozelo, mas isso não é desculpa. Eu não vou entrar muito por aí. Os Bulls ganharam 4-1, uma série. Eu continuo a dizer que acho que é por essas e por outras que um certo jogador de uma certa equipa não é assim tão valorizado por mim, mas pronto, isso não é o motivo de hoje. Mas Michael Jordan efetivamente acaba por ser campeão em 1991. O seu grande sonho em ser campeão pela NBA torna-se realidade. E então depois nós passamos para o segundo ano, que este ano é marcado com uma frase que Phil Jackson diz que para podermos ter
atos com sucesso, é necessário que nós trabalhemos. Basicamente foi isso que Phil Jackson disse. E até porque então os Bulls estariam a lutar para ser na altura a terceira ou a quarta, a quarta equipa a conseguir atingir um back-to-back rings na NBA. Terceira não, quarta não, terceira. E então nós estamos em 1992, estamos um ano mais ou menos onde estamos a ver Michael Jordan com uma espécie de dinamismo, uma espécie de crescimento, uma espécie de ênfase, uma espécie de Deus, conforme chamavam, Black Jesus na altura. E acho que nós, para podermos falar o quão importante o Michael Jordan era nesta altura, nós temos que recuar um bocadinho, que foi em 1984, quando o Michael Jordan assinou um contrato pela Nike, onde ele recebia por volta de $250 mil, e ele conseguiu mudar o mundo de basquete. Estamos a falar onde ele apresentou pela Nike uma marca que ele não queria assinar, né? Ele queria assinar pela Adidas, não? Era para Adidas. Mas a Adidas não tinha disponível, não tinha. A Converse. E a Converse também. As estrelas todas na altura. Exato. E então ele acabou por assinar pela Nike, porque a Nike foi a que fez a melhor proposta e estava disposta a criar uma linha de tênis para ele. O mais engraçado é que eu, por exemplo, sou daquele tipo de pessoa que nunca soube porque que era Air Jordan, mas cheguei a saber depois de ver o documentário, em que era basicamente uma tecnologia que a Nike estava a introduzir na altura, que era Air Soul, e como o Michael Jordan também estava constantemente a jogar no ar, então decidiram pôr o nome da linha Air Jordan. Estavam com perspectivas de vender por volta de 3.000 sneakers, quer dizer, no primeiro ano, e acabaram por vender por volta de 126 mil, uma coisa do gênero, no primeiro ano. Então, Michael Jordan foi muito importante para o basquete, e por isso é que Michael Jordan não é só alguém importante dentro do campo, mas sim fora, por causa desta grande influência que ele teve na influência que o basquete foi tendo para o mundo, e também para a transição de ténis para utilizarmos apenas com função basquetebolista para a moda. Hoje nós vemos pessoas como, por exemplo, o Kenny, que de segunda a segunda está a usar sempre uma Jordans. Isto é a influência do Michael Jordan em 84. Isto é a influência dele. Algo que é para jogar, mas hoje já se consegue aplicar ao mundo de moda, e isto faz com que o Michael Jordan seja uma marca, seja algo muito mais importante do que as pessoas pensam, que se atribua uma importância mundial a Michael Jordan por ele ter sido muito importante nesse aspecto. Como estou a falar de muitos importantes, vamos voltar então pegar nisto e contextualizar em 1992. 1992 foi muito importante, justamente por isso, que Michael Jordan, como já estava a sair de um primeiro campeonato, a entrar para uma boa época, onde já tinha descoberto a forma de jogar, onde ele deixava os companheiros jogar, mas na altura de vencer ele estava lá. Entramos para a fase onde Michael Jordan iria conquistar então o seu segundo campeonato. André, o que é que tu tens a falar sobre esse campeonato
que Michael Jordan ganhou contra os Trail Blazers. Era o Jordan contra o Clyde. Exato, nessa altura havia muito essa conversa de quem é que era melhor. Basicamente diziam que Clyde Drexler era o Michael Jordan do West. E acho que, como agora se tornou um bocado um meme na internet, o Michael Jordan tornou essa comparação pessoal como um ataque pessoal. Então ele decidiu mostrar que essas comparações não tinham fundamento nenhum, que ele estava muito mais à frente do Clyde Drexler do que as pessoas pensavam. Inclusive tivemos o jogo do Shrug, em que ele bate o recorde de triplos no jogo das finais, se não tenho erro, acho que foram 6 triplos. E ele vira-se para a câmara como quem diz, epá, fazer o quê? Mas tu condenas o facto dele levar de forma pessoal a comparação? Epá, era um bocado assim que o Jordan funcionava. Como vamos conversar mais tarde no documentário, ele às vezes até criava essas coisas na cabeça dele, que é para ficar mais motivado. E é um bocado complicado quando és um jogador tão bom como o Jordan, para te manteres motivado a... E eram essas as pequenas rivalidades que ele encontrava, para essas pequenas picardias que ele utilizava para se motivar no final de tudo, né? Mas eu acho que a comparação, sim, o Michael Jordan estava um nível acima do Clyde Drexler. Quer dizer, não estava vivo na altura, né, para presenciar isso, mas pelos relatos que eu ouvi, pelos números que eu vi, o Michael Jordan nessa altura já estava bastante acima do Clyde Drexler. Era só mesmo uma questão dele provar isso para as pessoas. E Luquinho, o que é que tu tens a dizer? Qual é o teu parecer relativamente a essa questão? Não, eu concordo com o André nesse aspecto. Eu acho que qualquer atleta deve ter uma espécie de edge ou algo que o motive para jogar para dar o seu máximo e jogar o seu melhor. Então, nesse tipo de aspectos, eu gosto da maneira como o Michael age. Qualquer coisa que lhe motive a jogar melhor, para mim, é uma mais-valia. Ok. E relativamente a um statement que foi feito por um dos seus colegas, uma afirmação para aqueles que... Uma afirmação feita por um dos seus colegas, acho que foi, já não me recordo, em que ele diz que o Michael Jordan deixava os colegas jogarem, mas quando fosse para vencer ele estava ali e ele sabia fazer isso. Quão importante é essa frase? Ou de que forma vocês interpretam essa frase? Face às críticas que Michael Jordan tem levado. Crítica de não passar a bola? Você vai falar dessa crítica? Crítica de não passar a bola, crítica de não envolver os colegas. Esse tipo de... Isso de ser ambicioso, vá. Eu acho que mais cedo ele tinha muito esse problema, mas depois quando o Phil chegou, ele ajudou o Michael a equilibrar um pouco. A saber quando é que ele tem que passar para os colegas e quando é que ele tem que resolver sozinho. André, quer falar? Eu concordo com o que o Lucan disse. Acho que precisou do Phil Jackson chegar e um pouco mostrar ao Michael Jordan, olha, está a ver, se tu jogares assim também consegues ganhar, é melhor para a equipa, os teus colegas ficam mais motivados. E até o Michael Jordan começou a ver resultados, e eu acho que ele também teve uma relação especial com o Phil Jackson. Ele começou a respeitá-lo muito e pronto, foi bom, porque realmente a maneira dele jogar, como nós já temos visto nos últimos tempos, é muito difícil, diria quase impossível, só um jogador carregar uma equipa, especialmente quando esse jogador carrega as responsabilidades todas de marcar pontos, criar ataque, isso tudo, porque basta o jogador não estar num bom dia, ou mesmo estar num dia mais ou menos, que a equipa sente muito isso, como vemos também com o Harden um pouco. E pronto, o Jordan teve que, entre aspas, aprender a ganhar. Mas e agora eu queria vos perguntar, então faça isso, até que ponto nós podemos dizer que o Jordan era um jogador egoísta? Porque o Jordan
O Phil Jackson chegou em que? 90, não? Foi 90? Ou foi 91? Acho 89. que 89 é capaz. Chegou em 89. Então, se chegou em 89, quanto tempo Jordan foi draftado em 84? Estamos a falar de 5 anos em que, pronto, Jordan demorou algum tempo para aprender a jogar em equipa. Vocês acham que é correto ainda continuarmos com a narrativa Jordan era um jogador ambicioso? Eu acho que, pronto, quando ele chegou à liga, eu acho que nessa altura eles não tinham um bom sistema também. Ele era o melhor jogador, quando ele chegou, os Bulls a equipa era muito má. Então ele chegou, o sistema foi um bocado construído à volta dele, era o melhor jogador, dissemos, epá, não sabemos o que fazer, dá a bola ao Michael Jordan e ele vai fazer alguma coisa acontecer. Então a equipa começa a criar muito esse hábito, o Jordan também começa a desenvolver um bocado esse hábito de ser essa pessoa, e acho que tudo desenvolve um bocado. Mas eu não considero o Jordan uma pessoa egoísta ou ball hog, porque aliás nós vemos muitos dos jogos. Eu acho que uma das principais skills que eu acho que as pessoas não falam do Jordan é ele saber escolher bem os seus momentos, quando é que ele vai atacar o cesto, quando é que ele vai lançar, quando é que ele vai passar a bola. E eles, é como tu dizias, ele explica, pronto, vamos falar mais tarde, né, no último jogo dele, como é que ele pensa nos momentos, o que é que, a quantidade de energia que ele vai ter que gastar, isso tudo. E como podemos ver, funciona muito bem, né? E pronto, eu acho que dizer que o Jordan é egoísta é um bocado exagerado. Mas essa era a narrativa que tu tinhas antes de veres o documentário ou foi a opinião que tu ficaste depois de veres bem o documentário? Epá, eu acho que até, sinceramente, isso de ser ball hog, de ser ambi com a bola, que eu vejo mais, eu nem via muito do Michael Jordan. Eu via mais isso as pessoas a falarem sobre isso do Kobe, para ser honesto. Sim. Eu hoje consigo dizer que o Kobe era mais ball hog que o Jordan. Yeah. Eu acho que o Jordan sabia muito bem escolher os momentos dele. E eu acho que também o que contribuiu mais para isso do Kobe é que ele tinha muitos daqueles jogos em que field goal 30%, 33%. Mas era o que ele dizia, epá, eu acho que é um bom shot, não vou parar de lançar, senão... Epá, tem a ver com ideias de jogo, né? Ideias de jogo. Mas também, Lucani, mas também de certa forma, tu não achas que muitas das vezes quando nós catalogamos um jogador como individualista, nós também de certa forma não estamos a poupar um bocadinho ou estamos a ignorar um bocadinho as opções do treinador, porque se calhar o treinador é que monta a jogada à volta do jogador. O jogador está ali, se calhar está só a seguir uma ordem que lhe foi dada, as instruções e tudo muito mais. O que é que achas? Sim, eu concordo com isso. Isso também depende da equipa. Por exemplo, os Bulls, a maneira como eles estavam estruturados era o Michael Jordan, mas basicamente é que vai decidir o ataque. Era mais ou menos assim. Então, não pode dizer que ele é exatamente egoísta. Se tivesse numa equipa em que os jogadores são mais ou menos do nível dele, ele estava a lançar muito mais que os outros, aí podes dizer que ele é egoísta. Mas se tens em conta que a equipa depende dele, depende dos 30 pontos dele todos os dias para conseguir ganhar, não podes dizer que ele é egoísta nesse aspecto. Sim. E outra coisa que eu também não gosto muito, que as pessoas da mídia gostam de fazer, é quando uma pessoa comete um erro mais cedo na carreira e depois, mais tarde na carreira, já conseguiu corrigir esse erro e começar a jogar melhor, uma ação tem mais que lhe culpar pelos erros que ele fez atrás. Tens um exemplo de algum tipo de erro para poderes ser um bocadinho mais concreto? Eu tenho um exemplo, é tipo tu com o Giannis, porque o Giannis não lançava na primeira época e não lançava na segunda, agora que já lança mais ou menos, melhor do que muitos jogadores até, que já começou a dizer, não, Giannis não tem triplo, ele melhorou o triplo, não vamos... Calma só. Largaram o Sandio do Riot. Eu acho que ele fugiu da prisão. Não é possível. Não é possível. Sandio. Bruh. Mas sim, o teu exemplo é válido. É bem válido.
Porque, assim, eu hoje já não consigo dizer que o Michael Jordan era propriamente um ball hog, porque quando nós vamos olhar para a estatística dos jogadores, como por exemplo do Scottie Pippen, tu vês que o Scottie Pippen tinha realmente uma grande influência no jogo e ele até muitas das vezes, não é muitas das vezes, grande parte das vezes era o construtor de jogo. Então estar-se a dizer, não, o Michael Jordan não envolvia os colegas, ou o Michael Jordan era ambicioso, ou a forma como o Michael Jordan jogava não era das mais corretas, se calhar é uma justificação que podemos entender até 89, da 84 a 89, mas depois daí acho que não é mais justo nós estarmos a falar da carreira dele como individualista. Mas pronto, agora passando para outro ponto também muito importante, que é, para mim acho que é o ponto mais engraçado, mais marcante do documentário. Pelo menos para mim, se me perguntassem qual era a parte mais marcante do documentário, eu diria que foi esta parte, e a parte que eu estou a referir é exatamente do Dream Team, ou seja, Olimpíadas 92, Barcelona, Espanha. Só que um teaser, vamos ter aqui convidados no futuro a falar sobre alguns jogos desta equipe, mas fica para outro dia. Fica para outro dia, epá. Agora, quem são? Isso já, vocês é que têm que fazer o jogo da adivinha. Mas pronto. Sim, epá, vamos passar por essa parte porque eu acho mesmo muito marcante e nada melhor que começar a dizer que como é que a Dream Team surgiu e porque que sentiram a necessidade de levar essa quantidade de jogadores. Isto porque até 1989 não era possível Estados Unidos da América levar jogadores para a seleção que jogassem na NBA, apenas jogadores que tivessem na NCAA. Por quê? Porque um jogador que jogasse na Europa e recebesse dinheiro, ele era considerado como é que eu posso dizer? Ele não era considerado pro. Mas nos Estados Unidos, quando um jogador recebesse dinheiro, ele era considerado pro, então ele não poderia ir para os Jogos Olímpicos, não era elegível. Então, como tinham essas questões todas, os Estados Unidos durante muito tempo teve a levar simplesmente jogadores da NCAA, tanto que o Jordan em 84 foi quando ainda estava na college e ganhou uma medalha. E depois, quando formaram a equipa de 92, o problema era conseguir convencer os jogadores a formarem a tal Dream Team. E então... William, tu estás a esquecer também de uma coisa. Chuta. Se eu não me engano, acho que os Estados Unidos também perdeu no ano anterior. Perdeu contra... 92. Foi a antiga União Soviética, né? Yeah. A antiga União Soviética, exato. E os Estados Unidos sentiu a necessidade de formar essa Dream Team. E eu queria vos perguntar: vocês acham que o Isaiah Thomas, se tivesse dessa equipa, as coisas iriam fluir? Não, porque como já discutimos aqui em algumas entrevistas, team chemistry é muito importante e ter a certeza. E como eles mostraram no documentário também, a Isaiah Thomas não tinha só problemas com Michael Jordan, tinha problemas com todos os outros que foram chamados. E é como teres um mau elemento no teu grupo, uma pessoa que ninguém gosta, mas que tem que convidar porque pronto. E quando tu chamas essa pessoa, fica assim um mau ambiente, ninguém está 100% confortável. E os jogadores não estavam para estar nesses ambientes, então não chamaram a Isaiah Thomas. E tipo, eu acho, calma aí, deixa eu falar. Eu acho que ia funcionar assim.
Porque há muitos jogadores que quando tu vês como adversário, não gostas, mas depois quando estás a lidar com ele como um teammate, a tua opinião muda completamente e conseguem arranjar chemistry suficiente para jogar juntos. O LeBron. Rodman até é um bom exemplo disso. LeBron, Lance Stevenson. Exato, também. Então eu acho que isso ia funcionar e também não acho muito justo o que fizeram com ele sobre nesse Dream Team. Sandio. Eu então sou da opinião do meio que não importa se ia funcionar ou não, porque no final do dia a equipa dos Estados Unidos dessa vez veio com muito poderio, eles iam conseguir fazer o que quisessem. E também o que eu queria dizer, agora estou-me a esquecer, então deixa aqui eu desenvolver um bocado. William, como é que está o dia aí? Estou-me a esquecer do que eu queria dizer. Está muito bem o dia aqui. Estamos bem. Com bom tempo. Ok. Com bom tempo. Ok, Mas e é sim. tipo, vê, o Isaiah Thomas não é nenhum. Ele era um bom jogador, mas ele não era o Michael Jordan. Ele era um jogador que era dispensável para uma equipa de estrelas. Então, eles já tinham Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen. Se tem um jogador que ninguém gosta e eles podem dispensar, ele que vá. Só uma pergunta, o John Stockton teve nessa equipa? Não, né? Teve, e foi ele que substituiu o Isaiah Thomas. Porque a minha pergunta era exatamente assim, pegando no ponto importante do Sandio, essa parte final que foi por acaso é importante. Nós muitas das vezes estamos aqui a criticar a não ida do Isaiah Thomas e tudo muito mais. Nós já vamos chegar à influência que o Jordan teve ou não teve na sua ida. Mas vamos aqui ainda agora discutir algo que é a questão basquetebolística. O Isaiah Thomas era um point guard, mas não é bem um point guard tradicional, era mais um two-way guard, não? Não acham? Porque ele era mais um scorer. Eu, por exemplo, eu via mais um Ja Morant no Isaiah do que propriamente um John Stockton dentro dele. E eu acredito que quando estavam a elaborar a equipa, eles estavam a precisar de point guards. E o John Stockton, acredito eu, estaria mais, como é que eu posso dizer, mais capacitado do que o Isaiah Thomas para fazer parte daquela equipa. Não. Te garanto que não teve nada a ver com isso. Primeiro, Não tem a, segundo, não tem a ver o Isaiah Thomas melhor que o John Stockton em quase tudo. Menos assistências, talvez. Talvez em distribuição de jogo, não. Mas é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar isso em questões de posicionamento. Eu acho que houve influências, mas pronto. Mas eu acho que em termos de posicionamento não se enquadrava. Acho que nunca havia um espaço para o Isaiah Thomas jogar. Mas podem justificar. Podes dizer isso sobre outros jogadores que foram chamados também. Nesse ano eles chamaram só os melhores dos melhores. Não quiseram saber disso. Tinha lá também o Magic que podia fazer isso. Yeah. Tá bem, mas exatamente isso. Então nunca fazia sentido ter o Isaiah lá. Não, fazia sim. Porque ele era o melhor jogador. Tá bem, mas fazia como é que ele iria assim? Como é que tu conseguirias fazer o Isaiah se enquadrar naquela equipa? Simples, o Isaiah Da Thomas. mesma maneira que fizeste o Clyde e o Michael Jordan se enquadrarem naquela equipa. E não só, o Isaiah Thomas, ele sabe construir um jogo também. Ele tinha jogadores na equipa dele que eram bons ofensivos, os Dumars, e ele também tinha um six-man. Eu fiquei a saber mais tarde que o Dumars tinha vantagem sobre o Isaiah Thomas em entrar para a seleção caso acontecesse alguma coisa com Stockton. Isto é uma notícia recente. Isso tentaram estragar. Tentaram o Isaiah, ele devia estar na seleção. Eu tenho a certeza que o Isaiah, se estivesse na seleção, ele não ia lançar como ele normalmente lança quando está com o Detroit. Ele aí tem que se esforçar mais no ataque. Na seleção ele equilibra muito mais o ataque.
Mas não é devia isso. ter sido um dickhead para os seus colegas de equipa. Mas agora o que é mais estranho é o seguinte: se o treinador da Dream Team era o próprio treinador do Isaiah, vocês não acham que também que isso também deveria ter sido um assunto? Não. Como é que Eu o percebi. teu próprio Se tu treinador não tens- quer? Se tu tens de escolher entre Jordan, Magic, Bird ou Isaiah, te garanto que qualquer treinador podia ser o pai do Isaiah, vai escolher o Jordan, Bird e Magic. Yeah. Ele viu, o treinador viu que. Ele viu provavelmente que que ia haver problemas em termos de química e preferiu deixar o jogador dele de fora. E isso que eu não gostei do que disseram no documentário. Fizeram como se o treinador não quisesse que o Isaiah fosse. Não é que ele não quer que o Isaiah vá. Ele sabia o que ia acontecer caso ele fosse. Uhum. Bro, porque tu tens, é como tu disseste, tiveram que insistir com os jogadores para eles irem. O Michael Jordan aí tinha basicamente o poder todo. Ele se quisesse não ia. Então o que ele disse? Epá, Ele nem queria ir, ele não queria ir, Yeah. já tinha ganho em 84. ele disse, epá, se o Isaiah estiver lá, eu não vou. Tão simples quanto isso. Não quero estar a conviver com ele durante não sei quantos meses, um mês e tal, epá, não quero. Então pronto. Eu Eles entendo. fizeram as contas. Pá, mas é aquilo, depois nós entramos nessa questão do Jordan. Epá, agora estamos a ouvir que andou a circular um áudio em que ele falou com Rod Thorne, acho que é assim que se pronuncia, que ele não estava disposto a jogar na seleção se o Isaiah fosse. Mas agora eu me pergunto, se ele mentiu no documentário, eu não acredito que ele tivesse mentido sobre isso no documentário. Porque houve uma parte que ele próprio assumiu no documentário, que ele recebe uma chamada do Rod, em que ele diz quem é que vai jogar. E ele diz, se é a pessoa que tu queres, se é a pessoa que te interessa, fica a saber que ele não vai jogar. Então, eu acho que ele não escondeu isso. Pronto, ele atirou como uma hipótese, mas nunca deixou claro que, pronto, não queria. Mas acho que para um bom entendedor, e acho que nunca ele iria, estando a ouvir o documentário, assumir publicamente que o Isaiah não queria que o Isaiah fosse. Eu acho que todo mundo, quando assistiu aquele episódio, pode perceber que isto era daquelas coisas que não iríamos ouvir de forma afirmativa, mas que, epá, tacitamente chegaríamos lá. Ou vocês encontram-se completamente escandalizados com isso? Concordo plenamente. Epá, foi subentendido para mim. O Jordan basicamente disse, se ele for eu não vou. Se calhar não disse por essas palavras diretas, mas tem maneiras que tu podes dar a entender sem dizeres isso. Estás a ver? Então eu acho que foi isso que aconteceu. Porque ele no comentário diz, eu não pedi para ele não ir. Ou não sei o quê. Mas se calhar ele disse, epá, se ele não for eu não vou. Mas e é isso? Será que isso é algo tão diferente? Será que não poderíamos ter uma situação dessas numa situação agora? Epá, eu não acho que seja algo de outro mundo. Porque quem tinha o poder de decisão era quem estava a formar a equipa. Se eles quisessem que o Isaiah fosse, então eles iam escolher entre o Isaiah e o Jordan. E foi o que tu disseste. Eles preferiram escolher o Jordan. Simples. E depois, agora eu digo, ele não tinha só problema com o Jordan, conforme disseste. Se ele tinha problema com outros jogadores, agora eu me pergunto, como é que depois, em termos de química, as coisas dariam certo? Acho que É por isso que ia eu dar disse. certo. Acho que podia dar certo, mas ia dar mais trabalho para conseguir chegar até esse ponto. Os jogadores já estavam relutantes em ir para os Jogos Olímpicos. Mas imagina, tipo, é aquela coisa, imagina, recebes um convite para uma festa e tu fica, epá, não me apetece muito ir a essa festa. E depois tu vês a lista de convidados, é só pessoas que tu não gostas. E tu fica, epá, eu não vou nessa festa, não quero saber. É tipo assim, esses gajos,
Se eles dizem, ok, vai o Isaiah, vai mais não sei quem, eles olham para a lista, nada, não apetece, não vou. Agora, o Jordan, Magic, Bird, todos davam-se bem, relativamente bem. Para eles isso foi tipo, vamos no verão, vamos aí uns jogos, não sei o quê. E acaba por ser uma experiência bastante produtiva para todos. Aliás, e também uma das razões pela qual eles escolheram o Jordan em vez do Isaiah. Na altura, o Jordan já era a maior superestrela da liga. Sim. Two-time NBA champion, já não sei quantos MVPs é que já tinha. Sim. Já era two-time, já. E o Isaiah já estava em decline. Sim, na altura já não era o que era. Mas é aquilo. É uma situação complicada. Realmente acredito que para o Isaiah deve ter sido complicado porque ele realmente disse que ele achava que tinha todos os tipos de critérios para fazer parte da equipa, mas que achou que foi sabotado. E eu entendo que deva ser um grande remorso, um grande transtorno, melhor dizendo, para ele não fazer parte da equipa, porque é o sonho, se calhar, de fazer parte de uma marca histórica, conforme a equipa foi. Mas agora, só avançando... apertar as mãos do homem, do Michael Jordan, uma vez, não quis. Faz parte, não tens problemas com os big dogs da liga, mas pronto. Agora, avançando um bocadinho, nós não vamos entrar a 100% nas Olimpíadas de 92, porque conforme o André disse, boas coisas estão a vir. Mas o que nós vamos retirar daqui é basicamente o confronto contra a Croácia, que foi aquilo. Eu senti pena. Aquilo foi um massacre ao Tony. Qual é o outro nome dele? É Tony que? Exatamente, esse nome aí complicado. Foi um massacre. Foi um massacre ao Tony, porque em parte a culpa disso tudo foi do Jerry Krause. Porque o Jerry Krause interrompeu a negociação com Pippen na altura que estava a negociar para ter mais dinheiro, queria mais dinheiro para ir fazer scout do Tony para saber como é que ele estava, e ficou a fazer declarações de que o Tony seria o futuro, do que o Tony é o jogador perfeito para os Bulls e tudo muito mais. E é um bocadinho ofensivo para uns jogadores que estão a jogar e a ganhar para ele. Só para dizer que Tony Kukoc foi second round pick, e foi draftado em 1990, mas acabou por se juntar aos Bulls um bocadinho mais tarde devido à situação política que se atravessava no momento, declaração de independência de determinados países nesse momento, nomeadamente a Croácia, e que houve uma espécie de guerra quando houve a dissolução da antiga Jugoslávia. Por isso ele decidiu ficar um bocadinho, decidiu ficar mais alguns anos na Europa, até porque ele diz em pleno documentário que na Europa ganhava-se mais na altura do que nos Estados Unidos. Coincidência, porque mais alguém disse isso, mas pronto. É verdade. E ele diz que não era só uma diferença de $1.000, não, era diferença de milhões. E que, pronto, então esperou a melhor altura para poder fazer parte, para poder ingressar na NBA. Assim sendo, ao jogo contra a Croácia em 1992, o primeiro jogo. Eu só quero que vocês falem. O que o Jordan e o Pippen fizeram ao miúdo, o que é que vocês têm a dizer sobre isso?
A culpa então não era dele. Foi Jerry Krause que deu bad hype. Mas ele é que levou mesmo com. Epá, também não ajudou que ele teve um jogo mau. Porque 4 inclusive pontos. no jogo a seguir ele até jogou bem. Por isso acho que o facto dele estar a ter um jogo mau, mais o facto de o Jordan e o Pippen estarem tipo we're coming for his head, é que eu acho que deu pena realmente. Lucani. Foi como vocês já disseram, ficou pé do Jerry. É como às vezes os fãs irritam um jogador e o jogador começa a jogar mais do que devia, ou mais do que estava naquela altura. Então foi a mesma coisa que aconteceu e eles estavam determinados a mostrar que ele não está no nível deles. E foi isso que eles fizeram. Mas vocês acham que foi correto o Jordan e o Pippen quererem provar ao Jerry Krause que aquele jogador não vale aquilo que ele acha que vale? Não que não vale, é Na que não altura? está no nível deles. Então eu acho que não tem nenhum problema em um jogador utilizar isso como. É como já disse antes, se é isso que vai te motivar e que vais conseguir ganhar com isso, dar o teu melhor, para mim está muito bom. Eu concordo. Vocês não acham que o Pippen tinha um ego maior? Não digo maior, mas vocês não acham que o Pippen, em termos de ego, tinha. Eu acho que consigo dizer. Vocês não acham que o Pippen tinha um ego maior que o Jordan? Não. Acho que Não. não, mas. Não, é olhando normal, como segundo jogador. é normal o porque Pippen- tu quando estás a ganhar e achas que consegues fazer isso, estás a ganhar com uma certa pessoa e estás a ganhar muito. Vais ter sempre aquele pensamento na tua cabeça que consegues fazer sem essa pessoa se calhar. Então, normal ele tem um ego. Mas tu concordas com a declaração que ele deu em dizer que não, ele teve um mau jogo, que as pessoas dizem que ele teve um mau jogo, mas se calhar ele não foi feito para jogar na NBA, porque na NBA temos jogos intensos. Mas sim, ele falou isso com base no que viu a resposta Yeah. do jogador. Mas Eu depois estava um pouco ele, irritado também ele- nessa altura. mas ele falou Epa. isso com base no jogador. Com base no que ele viu que o jogador conseguiu fazer no primeiro jogo. Mas depois no segundo jogo ele acho que falou bem do Pippen. Se não estou enganado. O Pippen falou bem dele, se não estou enganado. Porque assim, eles dizem que não era um problema pessoal com o jogador. E agora eu te digo, É o Michael Jordan. Vocês Por sabem quê? como é que é. por favor, André, faz-te lembrar qual é o meme, essa frase tem que virar a nossa frase. Qual é? Epa, and I took it personal. E o Michael e o Pippen, se calhar essa guerra que estava a ter com Jerry Krause, se calhar vocês não acham, calma, é melhor dizendo, vocês não acham que o Jerry Krause acabava por ter essas guerras todas porque o vosso dono, o vosso owner, dava-lhe muita liberdade? Epá, o nosso owner dá muita liberdade, muito. Eu vou-te já explicar, tipo, o nosso owner é daquele tipo de pessoas que contrata uma pessoa e vai deixar essa pessoa fazer o que quiser durante anos. Tipo, tem uma carta branca para fazer o que quiser. E mesmo se tu estiveres a errar muito e a fazer coisas erradas, ele não vai interferir no teu trabalho. Até chegar a um certo ponto que ele diz, não, ok, chega, está na hora de mudar. Mas ele mantém-se leal à pessoa sempre. Tu vês isso com o Jerry Krause, viste isso com a antiga direção que teve agora, antes de ter essa revolução toda que teve nos Bulls. Ele mantém-se leal, mesmo depois desses anos todos de fracassos que tiveram. Tivemos a altura do Rose, em que foi bom. Acertamos umas quantas draft picks, Noah, o Rose mesmo, Jimmy Butler, tá a ver? Tivemos essas sortes. Mas desde aí, tipo, que os Bulls não conseguem fazer nada certo. Desde escolher treinadores e esse owner sempre foi um bocado hands-off. Tipo, ele simplesmente contrata as pessoas e deixa. Porque também esses owners, a bem dizer, não querem muito saber até se começar a afetar os bolsos deles. Bem dito.
Porque ele já estava também numa altura onde ele já estava a começar a ter um bom encaixe com os Bulls. Eram relevantes. Yeah, Então, e as falar com pessoas. 80. Eu estava a ler muitos adeptos dos Bulls esse ano. Estavam a começar a deixar de ir aos jogos e nem queriam. Porque a equipa mesmo já. Epá, não há nada. Temos jogadores que até dão assim dão-nos alguma esperança. Zach LaVine, Lauri Markkinen, Wendell. Mas, tipo, quando tens um mau treinador, parece que não interessa o que é que eles vão fazer porque o sistema não é bom. Então estamos só tipo aqui a perder o nosso tempo. Porque é uma questão Eu de tempo te- até ele ser despedido. Eu te entendo, ano passado, Luke Walton, e mais não digo. Eu te entendo. Mas e agora, passando, mais um bocadinho, avançando, um outro momento marcante desta fase da Dream Team foi o treino. O famoso treino, um dos primeiros treinos da seleção, onde houve grande competitividade entre a equipa de Jordan contra a equipa de Magic Johnson. E eu queria falar sobre isso com vocês porque a minha questão é a seguinte: vocês não acham que a competitividade que o espírito competitivo que o Michael tinha não chegava a ser de certa forma preocupante? Porque estávamos a falar de um jogo treino, onde o Magic Johnson disse: tu não te tornas no Air Jordan rapidamente, tu vais apanhar uma surra. Basicamente disse isso. William, tu és fã do Kobe. O que é que o Kobe faria nesse tipo de situação? Calma só, eu estou a fazer a pergunta a ti, por que estás a me falar do meu ídolo? Não complica, fala não porque complica. na mesma altura. Na mesma altura, quer dizer. Não complica a minha resposta. Deixa, eu não tenho nada a ver com isso. Respondendo, o que é que... Se alguém está a desafiar, tu como atletas que todo atleta que está num certo nível, não todo atleta até do modo geral, quando é desafiado tem que responder. Mas se estás a fazer isso uma pessoa que está num certo nível, que é dos melhores, ele vai a cometer um grande erro. É basicamente aquele trash talk. Tá a ver? O Magic tem um bocado de trash talk. O Jordan disse: tá bom então, nunca mais vai fazer trash talk comigo. Ele educou um pouco. Depois ficou Talvez irritado. Mas faz parte, eles ficaram irritados, mas depois passa, né? Eles são amigos e não sei o quê. É aquele, né? Estás no treino, começas a falar um bocado, né? As pessoas começam a ficar irritadas, e depois a equipa do Magic parece que ficou um bocado mas tens que falar isso no Jordan, porquê? E agora, para finalizar o assunto Dream Team, para vocês, qual foi o contributo geral que a Dream Team teve para o basquete e para o mundo? Contribuiu bastante para a popularidade da NBA, né? E ver essas estrelas todas a viajarem, estarem na Europa e competirem e mostrar quão bons atletas da NBA eram comparados com a oposição toda. Põe um bocado os fãs de basquetebol a dizer: esses gajos mesmo são bons, se calhar tem que começar a ver mais NBA. E ajuda a espalhar tipo as lendas, sabe? Eu acho que eles fizeram bem. Foi numa altura em que havia muito talento na liga e muitos jogadores icónicos, especialmente eu diria mais aquele Big Three, né? Do Bird, Magic e Jordan. Eles aproveitaram e pronto, fizeram mais ou menos um show para fazer uma publicidade da NBA. E por fim, agora vamos passar para o nosso penúltimo tópico de hoje, né? Entramos agora para 90 e... Não. Vamos passar agora para uma fase também importante de 92 que não referi na altura. Não referi, mas pronto.
cronologicamente não está assim, mas pronto, é a vida. Que é o... Conforme eu tinha referido no início do campeonato, nós estávamos a falar de Michael Jordan e o crescimento que ele foi ganhando ao longo dos anos e tudo muito mais. E que todo mundo queria um pouco de Michael Jordan, todo mundo queria dar a volta de Michael Jordan, todo mundo queria ser Michael Jordan, mas ninguém sabia o quão difícil era ser Michael Jordan. E essa dificuldade em ser Michael Jordan começou-se a sentir quando Sam Smith publica o livro Jordan Rules. E queria debater com vocês nas questões apenas essenciais desse tema, que eram as seguintes. Para vocês, quem foi o vilão? Tudo bem, é um grupo, né? Mas quem foi dos jogadores? Quem é que para vocês quem é que para vocês foi o vilão? Vilão diz em termos de quê? O Snitch. Não dizer que é... Ok, O estavam a dizer informante. que era Horace Grant, mas eu sinto-me um bocado mal, porque ele, desde que eu vi tudo, ele nega que ele disse alguma coisa. Epá, eu acho que... Mas tu achas que ele ia afirmar? Não, sim, mas a maneira como ele está a negar até hoje e fica chateado quando mencionam isso, eu acho que ele também era um jornalista, aquele jornalista Sam Smith, que estava... É Sam Smith, né? Sam Smith. Que era um jornalista que estava muito à volta dos Bulls e muitas dessas coisas ele presenciava mesmo, estás a ver? E as coisas que ele não presenciava, epá, se calhar às vezes ouvia os jogadores a contar a história, estás a ver? Só assim, se calhar não foi necessariamente alguém que lhe contou ou alguma coisa assim do género. Porque epá, às vezes eu sinto um bocado mal por ele, por causa desse incidente todo. Ele basicamente já não fazia mais parte da equipa passado uns anos. Mas tu não. Eu continuo a achar que foi ele. Que ele era uma das pessoas. Porque, assim, apesar do trabalho investigativo do Sam Smith, eu não acredito que tudo que ele recebeu, tudo que ele teve como fonte para a escrita, veio só pelo que ele ouviu ou acompanhou. Acredito que alguém, e não falo só Horace Grant, eu também acho que o pessoal do management e tudo muito mais, o próprio... Eu também acho que o Phil Jackson esteve envolvido aí. Teve aí. Porque... Epá, é muito estranho, estás a ver? Há certas coisas de um balneário que param. Que, epá, tu dizes, epá, isso não é só assim. Há mesmo alguém que chegou lá e falou. E eu acho que o Horace Grant acabou mesmo por sair, que foi o que tu disseste. Porque a confiança já não era a mesma. Já não... A situação do D-Lo também. Sim. Porque as pessoas têm que entender, um balneário acaba por ser... Não acaba não, é uma família. A partir do momento em que tu traz a tua família, o balneário, não há confiança. Já não há confiança. Então... É isso. É isso, é o que nós temos. E depois, vocês não acham que o livro acabou por ser um boost para o Jordan ser campeão em 92? Eu diria que sim. Como já falamos aqui, eu acho que ele tornou isso um bocado pessoal e utilizou isso como motivação para... É como temos visto lá na carreira do Jordan nesse documentário. Uma das coisas que eu vi mesmo é que ele usava tudo e qualquer tipo de coisa para se poder motivar, ou pelo menos para poder se enganar a si próprio para se motivar. Desde que ele conseguisse se convencer que alguém lhe tinha faltado respeito, alguém tinha dito alguma coisa, ok, ele ia utilizar isso para subir ao próximo nível, né? Sim. Então acho que este é mais um caso desses. Mas é isso que nós... Mas tu achavas... Não achaste que também alguma das coisas que foram aí ditas foram exageradas? Tirano... Será que tirano era a palavra correta para podermos dar a Michael Jordan? É como o próprio Michael Jordan disse. Ele entende que algumas coisas têm que ser assim um bocado exageradas e tens que ter aquelas coisas assim mais controversas que é para vender o teu livro, né? Então eu acho que era isso que o autor estava a fazer. Exagerou um bocado aqui e ali, que é para causar aquele valor de choque.
Mas eu sinceramente acredito que as coisas que ele disse não estavam muito longe da verdade. E que era um bocado, exagerou, mas se calhar não era tudo mentira. Normalmente nessas situações a verdade está no meio dos dois lados. Sim. E aí Muito também eu não gostei. Eu concordo, quer dizer, gostei dessa parte do Jordan. Acho que o Sam Smith ele devia ter conversado com o Jordan isso aí, ter o lado dele na história também. Porque ele não chegou a falar com o Jordan sobre o livro, se não me engano. Acho que ele não chegou a falar com o Jordan e isso foi uma das coisas que o Jordan não gostou do livro também. Porque ele falou, perguntou a outras pessoas, mas não foi até com o Jordan. Não se queria saber se ele queria dizer alguma coisa no livro, se o que está lá é completamente verídico, algo assim. Mas se calhar não era, como posso dizer, a vontade dele em querer saber se era verídico ou não. Se calhar ele só queria aquele impacto. Porque é aquilo que eu estava a dizer, nós estávamos numa fase onde tipo estávamos a ver o Jordan como uma pessoa perfeita e o livro veio mostrar que o Jordan não era tão perfeito conforme nós achávamos. Não... Yeah. É complicado porque toda a gente tem a sua forma de ganhar e encontrar o caminho deles para a vitória. Essa é a maneira do Jordan. Ele se calhar não tinha outra maneira que ele sabia de motivar os colegas dele a chegar ao nível mais alto que eles conseguem. Se tinha que tirar a comida do Horace Grant, ia tirar a comida. Mas no final do dia o Horace Grant jogava como o Jordan estava à espera. E era esse o ponto que ele queria chegar e essa era a maneira como ele sabia fazer as coisas. Então é complicado. Será que ele era um asshole? Provavelmente. Mas ganhou títulos? Ganhou. Deixe de ser asshole para ganhar títulos? Provavelmente não, mas... mas por é aí. aquilo, mano. Mas é para aquilo, tirano, asshole. Eu não consigo dizer isso tudo. Porque no final do dia, e pode ser um bocadinho controverso que eu digo, os colegas gostavam dele. Eu não acredito que nenhum daqueles colegas dele que falou no documentário foi obrigado a falar bem do Jordan. Eu não sei se no final do dia eles gostavam dele, porque não sei, óbvio, isso também depende do Jordan e com quem é que ele faz amizades, mas não vemos muito hoje em dia com quem é que o Jordan hang. Não sabemos se ele hang bué com o Scottie Pippen e com os antigos colegas dele, mas pelo que víamos no documentário, ele hang mais com outra palavra para hang em português, não sei, passava mais tempo com pessoas que não eram os teammates dele, eram os seguranças, não sei, principalmente os seguranças e outros amigos de família, do que se calhar outras pessoas que passam mais tempo com os teammates como amigos. Então não sabemos se gostavam mesmo dele, mas podemos dizer que eles respeitavam e sabiam que o que ele fazia era de certa forma justificável. Pois. Então pronto, eu acho que essa é a parte que eu digo que pronto, não concordo em chamar tirano e tudo muito mais. Agora vamos passar para 93. E 93 é importante porque é quando ele então vai concretizar, consome, é a terceira equipa, os Bulls, que atinge o three-peat e torna-se uma dinastia, algo histórico. Mas é preciso relembrar algumas questões nessa altura. Estamos a falar em que o grande ponto de debate aí foram as séries contra os Knicks, e os Knicks estavam com uma lead de 2-0. Entretanto, Jordan sofreu também críticas porque supostamente no primeiro jogo deixou, passado algumas horas depois do jogo, ou horas ou algo do gênero antes do segundo jogo,
ele foi para Atlantic City basicamente apostar, assim, apostar. O que é que vocês têm a dizer sobre esse comportamento de Michael Jordan? Pá, ele queria libertar a pressão que tinha de qualquer forma e entrar no right mindset. Então, se ele achou que ir jogar em Nova York seria a melhor forma na altura, então foi isso que ele fez. Ok. Michael Jordan era muito competitivo. Ele viu que estava a perder no basketball court, ele tinha que ganhar somewhere else. E epá, como nós já vimos, isso tudo, foi-se deitar tarde, não sei o quê. Essas coisas raramente afetam muito a performance de um jogador. Isso são jogadores Isso são jogadores quase super-humanos. Essas coisas de dormir pouco e que se for só uma vez por outra, isso aí muito dificilmente vai afetar ou tirou a concentração. Isso eu sempre acho um bocado um exagero, porque tirou a concentração, não está concentrado. Mas se calhar precisava só de relaxar um pouco, ir divertir-se, tirar um bocado a cabeça, em vez de ficar só em casa a pensar, porque perdi hoje, não sei o que, estás a ver? É como tu às vezes tens um dia estressante na uni, no trabalho, que chegas a casa, queres só descansar um pouco, não queres mais, tenho que me concentrar para amanhã fazer um trabalho melhor, estás a ver? Eu entendo. E depois entra outra questão, que é até que ponto vocês acham que a vida que Michael Jordan levou em termos de gambling e tudo muito mais fez com que ele abandonasse a carreira e tudo muito mais? Eu acho que isso foi mais especulação do que... acho que isso foi especulação, porque acho que ele fez isso aí da liga. Não foi primeiro com a perda do pai e depois foi também acho que também a pressão que ele teve, a pressão que a mídia estava sempre a ter nele. Ele já estava a começar a ficar um pouco farto, estava sempre a falar da vida dele constantemente, e acho que isso, o que aconteceu com o pai dele na altura, que ele o pai dele foi assassinado nessa altura, e depois ter em conta que ele também ainda estava no top, acho que ele achou que seria a altura perfeita para tirar um pouco de tempo de basquete e se focar em outras coisas. Eu acho também que é isso um bocado que o Kenny disse, e também não havia, como já mencionaram noutros sítios que eu estive a ler, o Jordan não tinha propriamente uma motivação assim, não tinha um rival na altura, porque ele aí, quando ele faz o three-peat, ele já está acima de tudo e de todos na NBA. Aliás, ele até já tinha dito há uns anos atrás, se calhar, que se ia retirar, porque quando tu ganhas tudo é um bocado difícil teres de continuar a ganhar, a não ser que tenhas uma certa motivação, como por exemplo, acho que o LeBron teve um bocado esses anos todos, que primeiro eram os Spurs, depois foram os Warriors, antes era simplesmente ganhar o título, tinha assim sempre um bocado essas batalhas que ele podia se focar para se motivar mais um pouco. Já acho que depois dos primeiros 2 títulos, acho que ele deixou um pouco de ter isso, porque o Magic já, acho que na altura depois ele saiu da liga depois daquela final e com os Bulls por causa da doença dele, e o Bird já estava mesmo a terminar a carreira, então era só mesmo uma questão de, era o coisa sozinho, era o Jordan sozinho contra a liga que não estava ao nível dele, e então ele um pouco, acho que perdeu a motivação. Depois tinha esses problemas que a mídia estava sempre atrás dele, a vida dele não era calma, tanto que levou depois à morte do pai dele, e algumas pessoas estavam a acusá-lo da morte do pai dele e tal. E, acho que foi uma jogada um pouco baixa, e
sinceramente acho que nunca podes culpar pela morte do pai dele nessa situação. Mas o que é que tu achas? Sim, óbvio, não podes culpar o Jordan pela morte do pai dele. E não sei, a mídia tem muito disso. E são coisas que muitos atletas têm que lidar com durante a vida, fake news e coisas do gênero, porque as pessoas esquecem-se que os atletas, principalmente os membros da mídia, que querem sempre ter uma, uma, o próximo título que toda a gente vai ler, tem sempre aquela de escrever coisas que são um pouco mais extravagantes, tal como quando falamos do Sam Smith. Então, isso de dizerem que o Jordan se calhar estava a dever dinheiro e é por isso que assassinaram o pai dele. Para já eu acho que isso é muito difícil. O Jordan é multimilionário e é multimilionário agora e já era multimilionário naquela altura, e se calhar anos antes eu duvido que havia problemas dele estar a dever. E se fosse para tirar dinheiro dele, acho que não ia ser assim tão random. Epá, também no final do dia não foi culpa dele. E que estávamos a falar do campeonato também, esse campeonato acaba por ser importante para a vida dele, porque acontece logo no ano antes do. Foi no ano antes ou foi no mesmo ano, certo? Ele saiu no fim desse ano, correto? Foi no ano do Tricky. Então, acaba por ser o último campeonato que ele faz antes do pai dele morrer. E então é muita coisa ao mesmo tempo. E pronto, não tem como lhe culpar por ele se retirar. E para as pessoas que estão a vir também, se calhar não têm a noção, o Jordan, apesar de ainda estar a jogar muito bem, ele já estava nos 30 dele naquela altura. E os 30 normalmente são os anos que o jogador está a começar a entrar no fim da carreira. E ele, se quisesse se retirar, e como ele disse também que gostaria de se retirar numa altura em que ele estava bom, do que quando já não conseguia jogar mais, fez sentido naquela altura ele acabar por abandonar a NBA. E tal como ele disse, ele não tem nenhum regret do que ele fez. Então, Moneyballers, tem então aqui, o William não está a falar, desapareceu no meio da chamada, vou-vos dizer porquê. O William fez anos hoje, então vocês vão ser os primeiros a dar-lhe os parabéns. Então, se estão a ouvir isso agora, escrevam nos comentários, todo mundo, parabéns para o William Azulay, porque, como vocês já sabem, ele é aqui um dos membros mais importantes aqui do grupo, e agradeçam pelo que ele tem feito. Nós aqui todos agradecemos. William, se não ouvires isso aqui, também não vais ouvir eu a te dar os parabéns. Então, para não dizeres que eu não te dei os parabéns, William. Se não me disseres obrigado, se eu não receber uma mensagem, é porque eu sei que tu não vês os episódios da Moneyball e vamos ficar todos muito desapontados. Mas, todo mundo escreva parabéns, William, aí nos comentários. E, André, o que é que tens aí a dizer? Sinto que ficamos todos um bocado com essa sensação de vazio, né? Agora que o William foi e tivemos aqui a fazer o programa sem o nosso host, um bocado desnorteados, mas queria dar os meus parabéns ao William. Também, se ele não mandar mensagem, vou ver que ele não ouve os episódios do Moneyball. Queremos agradecer muito pelo trabalho que ele tem feito conosco, tem contribuído bastante, nosso CEO, e
E é isso. Parabéns, William. E desejo-nos parabéns também nos comentários. Bu, bu, bu. Pá, eu tenho, como meus colegas já disseram também, vou parabenizar o William e que hoje, dessa vez vamos descobrir se ele realmente ouve nossos episódios ou não. Então, parabéns, William. Força aí, sabes que nós estamos sempre contigo. E não esquece, vai ser sempre uma criança por nascer no dia 1 de junho. É isso mesmo, dia da criança. Mas, olhem, então aqui sem host, vamos ter que nos desenrascar um bocado. Vocês depois, na posição do Jordan, voltariam mais à NBA depois de terem feito, já ganharam three-peat, já fizeram tudo que os vossos adversários já fizeram. Vocês voltariam à NBA depois de terem dito ao mundo que já não querem mais? Ou iam ter orgulho à vossa palavra e dizer não vale a pena? Estás a te referir no primeiro ano? No mesmo ano que ele decidiu sair? Estou a dizer em geral, porque ele, óbvio, acaba por voltar à NBA e já sabemos disso. Epá, eu na posição dele, pelo menos, eu que já disse que vou sair, já dei o butt show, já me despediram muito bem. Olha, acho que ia ficar já fora e depois eu não ia saber se ia conseguir ter sucesso de novo depois de ter ficado esse tempo todo fora da liga. E com a idade que ele já tinha, eu se calhar não voltava. O que tu farias? Epá, eu acho que ia voltar. Ou pelo menos, se calhar até nem ia sair. Mas eu ia voltar. Porque o que lhe fez voltar para jogar basquete foi o amor. Então, ele estava sentiu falta do jogo quando voltar a jogar no... Que é o que nós vamos falar, acho que também no próximo episódio. Quando estava a fazer o filme Space Jam, ele começou a jogar basquete de novo e sentiu falta do jogo. Não, Space Jam até foi depois. Não esquece. Mas ele começou a sentir falta. Começou a sentir o amor de volta quando convidaram para fazer um treino até. Foi nessa altura que ele sentiu o amor de novo pelo basquete e foi o que fez voltar. Que ele só treinou uma vez, depois começou a aparecer o resto da semana. E tu, William, voltarias à NBA depois de dizer que já saíste a ter orgulho na tua palavra e dizer não, vou ficar em casa, já não vale a pena. Também já estou mais velho, não vou voltar mais. Depende, se eu tivesse ainda condições para voltar, eu voltaria. Se tivesse, não teria problema nenhum. Não te importas teres mentido ao mundo que saquias a que já não voltavas à NBA? Que estavas a retirar? O mundo esquece da mentira se eu entregar, se eu produzir. Então és uma pessoa confiante que vais produzir sempre. Sabes como é que é, pá. Tem que ser. Eu acho que se és tão bom como o Jordan. Sim. Se estiveres nessa posição, sim. Nessa posição, sim. Então, com isto nós fechamos o episódio de hoje. É o que nós temos hoje, meus caros senhores. Esta foi a discussão do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Continuem a espalhar o nosso conteúdo, continuem a seguir, continuem a partilhar tudo isso, sigam as nossas redes e tudo muito mais. Obrigado, eu sou o William Mazulay, estou aqui com os meus amigos, compatriotas e fomos até a próxima e foi. Bu.